Agora eu queria dar uma pausazinha para a gente apresentar a Josias algumas perguntas Sim, que foram feitas, né? Foram pedidas aí para o pessoal gravar alguns vídeos. verdade. E vamos abrir agora a sessão de perguntas aí. Vamos lá, Vamos Carla. lá. Tá aqui. A primeira pergunta é de Mileninha. Oi, Josias, graça e paz. Gostaria de saber como o Senhor se sentiu chamado por Deus para o ministério de música. Na verdade, essa pergunta eu já respondi, né? Como eu me Sim. senti chamado. Na verdade, tive, da adolescência até quase juventude, tive aquela confusão de arrumar um emprego e não entendia por que eu não ficava em emprego nenhum. Né? Certo. Fazia teste e E não não. ficava. E mãe, ela sentou comigo aos 18 anos e disse: olha, você vai servir na casa de Deus por causa do voto que eu fiz. Mas isso já ardia dentro de Do mim seu antes coração. da revelação dela, da explicação dela em relação à minha cabeça Isso te ajudou a confusa, né? compreender, Me né? ajudou a compreender. Então tá aí essa resposta. Vamos para mais um vídeo, Carla. Mais um, vamos lá. A segunda pergunta é de. Eita, da digníssima. Olha aí, a primeira É uma dama. pergunta boa, é uma pergunta Vamos boa. lá, Jordânia. Jordânia. Oi, Josias, de graça e paz. Estou passando aqui como corista, né, desse coral da Segunda Igreja Batista. Gostaria de saber de você, Josias, como eu sei que você também é compositor, quais as músicas que você compôs que o coral da igreja canta? Fala pra gente. Na verdade, isso foi bom, essa pergunta foi muito boa, porque eu tinha até Eu esquecido não desse sabia detalhe. que tu eras compositor, É, não. Josias Algumas compõe. coisas E eu compõe faço. bem, Pai, compõe bem, eu compõe não bem. sabia, não. Teve uma experiência muito interessante, né? Eu tive um problema de enfermidade em 2009, né? Sim. Que a maioria de vocês já sabem, e eu comecei a me tratar. Tive umas reincidências em 2012, né? Que na verdade surgiu um caroçozinho na coluna, né? Que está calcificado. Que até hoje eu tenho dores, dor. mas não pode ser removido. Também tá calcificado. Uhum. Mas o médico na época disse, ele confundiu, né? Foram vários médicos. E eu ia para um oncologista, ia para outro e ficava muito preocupado. E ele disse que provavelmente futuramente eu perderia os movimentos assim de agilidade, que Sim. hoje eu sinto também essa dificuldade, né? Eu não tô como era antes não. Mas aí eu disse, meu Deus, será Mas que foi em 2009, né? isso em 2012? 2012. 2009 já. começou o problema. Começou o 2012 processo. Teve Né? um diagnóstico. foi uma certa previsão médica, né? Que eu ia perder um pouquinho os movimentos e foi acontecendo aos poucos, né? Não como ele pensava, graças a Deus. Mas aí eu disse, meu Deus, já que eu vou morrer, na época eu pensei nisso. Já que eu vou morrer, eu vou fazer uma cantata de Natal. Aí eu disse, Cleiton, eu vou fazer uma cantata de Natal, né? Eu disse para E alguns. ficou massa uma cantada. E foi assim, eu não esperava fazer essa cantata de Natal de 2012, chama Rei da Glória, né? Tá lá no YouTube, né? Alguns Tem algumas hinos músicas que estão no YouTube, lá no verdade. YouTube. Então eu até me surpreendi comigo mesmo, né? Tem algumas coisas do coral feminino que eu faço, né? Tem algumas coisas na época do coral masculino quando tinha são composições minhas. Agora tem outras coisas que Tem aquela do coral masculino, né? O que eu tenho. o que eu tenho. Agora tem outras coisas que estão guardadas para um momento especial. Tá lá em casa. Aí eu não vou, não. Só no momento especial que eu vou abrir. Mas graças a Deus eu passei de 2012 e estou até aqui. E não perdi realmente Amém. os movimentos. Os movimentos. Da gente ver realmente a mão do Senhor, né? Agora essa cantada de Natal é muito boa. Sério mesmo. É muito boa mesmo. 2012. Bem E trabalhada. Cleiton fez a parte de É um negócio. de acompanhamento. É muito difícil uma pessoa assim, um jovem não ter passado por um coral, né? Aqui Tu na passou do igreja. coral? Eu nunca. Oxê. Quer dizer, eu já vi uns 4 ensaios, mas eu não entendia nada. Olha, a voz tem que estar aqui, aqui. Aí tu foi embora, tu correu. Quando o Eu José fiz deu as a costas, a diferença foi que eu fugi, nunca mais voltei, que eu não entendia. quando o José deu as costas, tu vou, me embora. Oxe, que negócio difícil. Até hoje eu acho dificílimo. Tu, Ainda foi o quê? bem. Coral Jovem, foi? Tu participou?
Coral Jovem. Coral Jovem foi? Foi Mas isso não mesmo. participei, não. Fiquei cantando. Na verdade, Dizia, cantava, foi tão cantava. pouco e- tempo. Foi, não, foi, acho que foi se pouco não foi tempo. nem 4. Se foi 4, foi muito, porque 4 já é um mês. É, Então, 4 é um assim, mês. eu É, fiquei, foi esse pouco negócio não dá pra mim, não. Porque tinha que fazer. Eu não vou fazer aqui, que eu não vou, né? Mas Fazer, assim, pô, eu não fazer. entendi. A voz tem que estar aqui, ali, aqui. Cante assim. Não, meu filho, eu não sei, é muito difícil. É melhor a gente voltar para a pergunta, Cleiton. Vai, vamos lá. Vamos lá. A quarta pergunta é da irmã Anelita. Anelita. Oi, Josias, graça e paz. Nós sabemos que você é professor de música e a gente sempre escuta história de algum aluno que não tinha condição de pagar. Eu queria saber se você lembra de algum que marcou assim a sua história como professor. Na verdade, eu já respondeu. falei, Outra né? Já respondi, né? resposta, é. Agora sim, tem outra pessoa interessante que eu esqueci desse detalhe. Antes, quando eu dava aula, bem antes da pandemia, eu tinha 15 alunos de canto. Né? A gente sempre cobra uma taxa para eles valorizarem também o curso, né? Sim, sim. Mas dos 15, 4 pagava. Aí, Meu Deus. quando vinha para mim, às vezes eu não tenho condição de pagar não, mas fica, vai ficando. Mas teve uma que se destacou, que hoje sempre foi dessa Mulher de Deus. Chegou aqui, o nome dela é Liliane. Inclusive, ela teve uma Sim. participação, tá lá no YouTube, também com o Coral da Igreja, no aniversário do Coral da Igreja. Essa menina E chegou... uma música que tu também compôs, né? Isso. Foi, essa música Olha foi só, não minha sabia. pra ela, no caso. Foi um Aham. desafio pra ela. Por quê? Essa menina chegou aqui, não sei como ela soube que tinha aula de música aqui, e ela me procurou. Com 17 anos, na época, 16 para 17 anos. Aí eu quero ter aula de música. E você pretende o quê? Ela, não, porque eu já canto no coral lá, da igreja, do coral de adolescentes, que eles chamam Coral Juvenil. Lá da Assembleia de Deus, e eu fico muito rouca. Quando é no segundo hino, terceiro hino, eu já fico rouca. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma experiência de 3 meses. Se você continuar com essa rouquidão, a gente vai ter que parar as aulas de canto, porque é um problema já de garganta. Você vai ter que procurar Procurar uma fono, né? não fono não, um otorrino Sim, sim. para fazer exame, depois ele vai indicar o tratamento. Se nesses 3 meses essa rouquidão parar, Passar. então foi por causa do mau uso da voz. Sim. Tá bom. E eu ela foi desenvolvendo. Primeiro mês foi bom, segundo mês foi bom, terceiro mês ela já não estava mais rouca, Olha só. né? Benção. Aí eu disse, pronto, então o problema foi o mau uso da voz, não foi o problema da garganta em si. Tem algum problema assim de corda vocal. Aí, só que eu fui vendo nessa menina um talento também de canto, Ela canta né? bem. De canto, e eu fui puxando muito dela. Tinha outro também menino chamado Paulo, mas ele saiu do curso. Inclusive, eles dois fizeram participação aqui no culto, já cantando, uma vez. Mas Liliana foi desenvolvendo. Eu disse, poxa, essa menina tem um talento. Só que ela não gostava de música erudita, né? Que a voz dela tem a muito voz a ver, dela, né? o com o tom erudito. dela, a cor da voz dela, É. assim, o timbre dela é de música erudita, Exato. né? Música mais exigente, né? Musicalmente falando. Então, eu fui puxando muito. Aí teve uma época do aniversário, eu disse, Cleito, bora fazer um aniversário do coral baseado em salmos, né? Cleito compôs É verdade. alguns né? hinos, né? Foi. Cleito compôs salmo tal. Aí eu disse, meu Deus, falta um hino de abertura. Uhum. Falta um hino de abertura. Porque assim, geralmente em cantata de coral tem um hino de abertura que chama Isso. mais atenção, né? Um hino Sim. mais né? Impactante. E eu disse, meu Deus, mas eu tô pensando no hino, no Salmo 100. De fazer um hino baseado no Salmo 100. Só que eu não tenho solista aqui para o que eu tô pensando. Aí eu disse, vou arriscar. Eu vou fazer um hino muito difícil. Questão da extensão vocal. da né? extensão vocal. Eu vou colocar para Liliane cantar. Mas eu tinha dúvida. Apesar de eu saber que ela já estava muito desenvolvida Sim. na parte aguda de qualquer música, né? E Liliane, ela foi desenvolvendo. Eu disse, Liliane, eu tenho um desafio para você. E ela, tá bom.
E eu me admirei porque ela aceitou. Quando eu comecei a ensaiar com ela, meu Deus, parecia que ela estava falando como a gente está Olha só. falando. Ela pegou o hino nas alturas, De boa. naquele agudo, e muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, e ela me fez uma surpresa, né? Fez uma surpresa, não disse nada para mim, porque lá no conservatório tem a parte que você se inscreve para qualquer instrumento. E para canto erudito é muito concorrido, né? E ela não disse a mim, ela fez a inscrição, fez o teste e passou Eita. no curso de canto erudito. Então, isso para mim também é um orgulho. Sim, Sem com dúvida. certeza Sem foi. E ela dúvida. hoje está aí virada no conservatório fazendo aí canto erudito. E ela chegou para Josias, disse, professor, o senhor, que ela me acha velho, ela disse, o senhor que me empurrou para esse estilo de música, De porque eu não música. gostava. Hoje eu estou amando o que eu estou fazendo. É que Então é são- difícil é. também, né? Pelo que É. vocês falam aí. Então são coisas assim que a gente vai acrescentando na vida das pessoas, né? Uma vez eu escutei uma frase que hoje eu disse pro meu filho, né? Meu filho Matheus, que hoje ele teve o primeiro paciente dele de odontologia. Aí ele postou para mim, né? Eu disse, coloquei lá e disse, eu tenho muito orgulho de você. Agora lembre de uma coisa, não seja melhor do que os outros, seja melhor para os outros. Uhum. A nossa função, principalmente verdade. cristã, é essa. Né? Então eu tenho essa visão. Então ela está lá desenvolvendo, ela vai fazer outras pessoas, vai multiplicar e assim vai, Sim. na obra do Senhor. E a gente vai ter aqui uma última pergunta. Vamos lá, de quem é essa pergunta? Eita, do nosso amigão Lucas. E aí, Josias, graça e paz a todo mundo que está assistindo o podcast. A minha pergunta é a seguinte: eu chamo sem saber, e eu já vi outras pessoas chamando também, e eu queria que você, Josias, explicasse pra gente qual que é a origem do apelido Doda. Porque eu te chamo de Doda, Jordânia te chama de Doda, outras pessoas te chamam de Doda também, eu comecei a chamar por conta dessas pessoas. Aí eu queria saber qual que é a origem do apelido Doda. Mal. É verdade, é Doda pra cá, é Doda pra lá. Na verdade, Doda não tem nada a ver com Josias, né? Mas é porque mãe, carinhosamente, os meninos ficavam perto, né? E mãe me chamava de Jó. Vem cá, Jó. Mãe me chamava de Dó. Mãe me chamava de Doda. Pronto, aí Nido, com certeza foi Nido e Romildo que pegou isso aí e foi espalhando pro pessoal. Aí tá Aí até ficou hoje. Doda, até Doda. hoje. Doda. Eita. Josias.